Em São Paulo, a polícia ainda tenta entender o que motivou o chamado Monstro da Alba a assassinar pelo menos 6 pessoas e enterrar todas dentro da própria casa. Uma casa e 6 corpos. Uma verdadeira cena de horror. O crime da favela Alba deixou marcas irreparáveis nas famílias das vítimas, de indignação, dor e tristeza. O principal suspeito é Jorge Luiz Moraes de Oliveira, de 41 anos. Para a polícia, foi ele quem matou pelo menos 6 pessoas e enterrou dentro da própria casa. Para uns, ele é Jorge, para outros, o monstro da Alba. Mas ele era tão bonzinho, ele me ajudou tanto. Como é que essa pessoa podia ser assim? Nascido e criado na Alba, comunidade da Zona Sul de São Paulo, ele morava sozinho ao lado dos pais. Pintor, mas sem emprego fixo, ganhava a vida fazendo bicos. Uma pessoa que sempre auxiliou as pessoas. Uma pintura de casa, um reparo, sempre chamavam o Jorge. Ex-presidiário, passou quase a metade da vida na cadeia. Cumpriu pena durante 18 anos por 2 homicídios e havia sido solto em novembro de 2014. A delegada responsável pelo caso na época lembra que o primeiro alerta à polícia veio no dia 25 de setembro de 2015, sexta-feira. E eu fui chamada por volta de meia-noite dizendo que tinha uma pessoa enterrada numa casa, num barraco. O corpo era de Carlos Neto Alves de Matos Júnior. Surdo de nascença, o jovem tinha 21 anos. Ele foi encontrado de bruços, enterrado com os pés para fora. O tênis azul, dado por uma tia, ajudou os familiares a identificá-lo. Carlos Júnior, também conhecido como Mudinho, ficou desaparecido durante 2 dias. Segundo as investigações, ele teria sido a última vítima a ser morta e foi a primeira a ser localizada pela polícia. O que pessoas próximas dizem é que no dia do desaparecimento, ele saiu para encontrar uma amiga, mas nunca conseguiu chegar até a casa dela, porque no meio do caminho ele acabou encontrando o Jorge e foi atraído até a casa dele. Agora, como o Mudinho foi parar dentro da casa do Jorge e o que aconteceu exatamente entre os dois lá, até hoje é um mistério. Na casa dele foi encontrado um facão, um tipo de soco inglês com facão, que ele alega que foi autodefesa, que ele foi de legítima defesa para os golpes ou da violência que o Carlos estaria contra ele, investia contra ele. Mas as oitivas, as pessoas que eles estavam antes do Mudinho ou Carlos entrar na casa dele, disse que o Mudinho não estava armado, não. A pedido da mãe, Jorge confessou o assassinato. Ele se entregou e foi preso. Mas o que ninguém podia imaginar é que esse era só o começo de uma história ainda mais sangrenta. Até aí, a polícia já tinha dado o caso como encerrado, mas a notícia sobre a morte do Mudinho se espalhou rápido e também despertou a atenção de uma mãe que estava em busca da filha desaparecida nesta mesma região há 9 meses. Eu estou na zona oeste do Rio de Janeiro, onde vive a Fátima Pedrosa, que é mãe da vítima Renata Pedrosa. Mais de 1 ano depois desse crime, a história, claro, mexe muito com ela e também deixa dúvidas. Fátima, a senhora acha que esse caso ainda não foi esclarecido? Eu acho não, tenho certeza que não. Ela decidiu por conta própria entrar na casa do Jorge. Quando eu entrei, que eu olhei aquela cena deplorável, tudo revirado, tudo lavado de sangue. Eu tenho fotos aqui de fogão, de tudo lavado de sangue. E dali eu vi uma barra de ferro no chão e comecei a arrebentar, não sei com que força. Mandei buscar pá, saco, luva, enxada, para começar a separar aquilo ali, coisa que a perícia teria que ter feito e não fez. Nestas imagens de arquivo, Fátima aparece ao lado de uma companheira da filha logo após a escavação. Que eu não encontrei nada da minha filha. Mas a gente encontrou coisas de outras pessoas. Encontrei uma pele de
provavelmente uma costa, tinha tatuagem, outra de couro cabeludo. Encontramos mais de 5 lençóis ensanguentados. Roupas de criança, brinquedos. Roupa de criança, brinquedo, uma calcinha de criança com sangue. Uma equipe da Polícia Civil também foi até o local para continuar a escavação. E então veio a surpresa. Eu achei um outro corpo. Vamos continuar. Ah, mas aí, doutor, tem mais outro corpo. Aí mais outro. Isso na comunidade cria uma revolta muito grande. Mais 5 corpos e uma ossada foram localizados. Por meio de testes de DNA, 5 pessoas foram identificadas. Renata Cristina Pedrosa Moreira, de 33 anos, que é a filha de Dona Fátima, Natasha Silva Santos, de 20 anos, Andréia Gonçalves Leão, também de 20, e Paloma Aparecida de Paula dos Santos, de 21, além do Mudinho. A 6ª vítima até hoje não foi identificada, porque, segundo a perícia, estava sem a arcada dentária. Quando eu concretizei que a minha filha, que era minha filha, sabe assim, parece que saiu uma tonelada de cima de mim, uma tonelada. E mais uma tonelada pelas mães que eu ajudei. Os corpos estavam enterrados por toda parte, no quintal, cozinha, quarto e corredor. Por causa do estado avançado de decomposição, não foi possível comprovar a causa das mortes, mas há a suspeita que tenha sido por asfixia. Também não se sabe a data exata em que as pessoas morreram. Esse crime ficou muito marcado aqui na comunidade da Alba, e prova disso é que eu tentei conversar com os moradores da região e também com os vizinhos do Jorge para pegar mais informações sobre o que teria acontecido. Mas até hoje, ninguém toca no assunto. A polícia concluiu que os assassinatos ocorreram de março a setembro dentro da casa, sempre à noite, quando boa parte dos moradores da Alba já estavam dormindo. Jorge enterrava os corpos em seguida e cobria o chão com cal e cimento para evitar o mau cheiro. Nilce explica que a isca dele para atrair as vítimas eram as drogas, já que, de acordo com ela, todas eram usuárias. Era cocaína e crack. Ele chamava, a pessoa era drogada, e ele falava, não, vamos na minha casa, porque na minha casa tem. E com o ardil ele levava a pessoa até lá, sozinho. Ele não queria companhia, era só ele e a pessoa. Mas para a mãe de Renata, essa explicação não é suficiente. Olha, ela poderia estar usando droga, mas eu vou dizer uma coisa para você. Jamais ele levaria ela como isca. Primeiro, a minha filha tinha uma condição financeira que não precisava de ninguém para ter que usar nada. Segundo, a minha filha jamais entraria na casa de uma pessoa que ela não conhecia. Em depoimento, Jorge assumiu a autoria dos crimes, mas não revelou o motivo. Então ele tinha contato com essas pessoas, eles frequentavam os mesmos lugares. E por algum motivo pessoal do Jorge, ele não gostava delas, ele ficava aguardando o momento oportuno para se vingar. Então era um crime premeditado. Era premeditado, estudado, era um crime premeditado, sim. Para Fátima, ainda há muitas questões que não foram esclarecidas. Tenho certeza que a mãe e o pai sabiam. Não tinha como conviver naquele local ali e não saber de nada. E a senhora acha que o Jorge cometeu esses crimes sozinho? Não acredito. Não acredito, inclusive, esse amigo da minha filha já ouviu uma pessoa falar dentro de um bar lá dentro que ajudou o Jorge a enterrar muitos corpos. Já para a polícia... A mãe é uma pessoa boa, o pai ele é obreiro de igreja, ninguém pode imaginar que a seu filho família não faça desconfiava? Isso. Tinham medo dele, muito medo, mas não questionava. Os advogados de Jorge afirmam que há falhas desde o início do processo. Na medida em que populares invadem o local de interesse judicial, a cena do crime, no sentido de que qualquer pessoa poderia plantar N situações, me parece que o Estado falhou gravemente, podendo incorrer, sim, em erro judiciário. A defesa fala ainda que as provas contra ele não são suficientes para a condenação. O Jorge, tendo sido etiquetado como o verdadeiro causador, né, de todos esses crimes, esqueceu-se de se olhar ao derredor.
E a falha suscitada pelo Dr. Ezequiel como um verdadeiro livro de como não se investigar, se ampara exatamente nisso, nessas questões. Jorge Luiz Moraes de Oliveira está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e aguarda julgamento. Se for condenado, pode pegar até 125 anos de prisão. Na minha opinião, ele pode ser taxado na medicina como um psicopata, mas ele sabe como faz. Na hora que ele está matando, ele sabe e quer matar. Ele sentia prazer em matar? Eu creio que sim. Hoje eu não tenho ela, tá, de corpo. Que acabou aquilo ali, foi só uma veste, né? Mas em espírito eu sei que ela está viva. E meu reencontro com ela vai ser a coisa mais linda do mundo. A dor de quem perdeu alguém no crime da favela Alba é enorme. Mas há quem diga que a dor da incerteza pode ser ainda maior. Esta outra senhora é Maria de Fátima Dondoni. Além do nome, ela tem mais uma coisa em comum com a outra Fátima que a gente mostrou até agora. Também perdeu um filho. A diferença é que para ela o drama ainda não teve um ponto final. Quando o caso foi noticiado pela imprensa, parentes de pessoas desaparecidas começaram a procurar a polícia para saber se elas também não teriam sido vítimas desse mesmo crime. E foi exatamente isso que aconteceu com a Fátima. O filho dela, Kelvin Dondoni, está desaparecido há 1 ano e meio. E hoje ela acha que ele também pode ter sido enterrado naquela casa. Fátima, o que te faz pensar isso? Pelas vestes. E as roupas. E pela convivência que ele tinha na Alba. Porque as roupas dele... Foi encontrada lá. Só que eu não vi as vestes até hoje. A calça e o cinto e estavam dele, junto. Você viu onde? Pela televisão. Pela televisão. Foi onde, assim que mostrou, eu corri para o local. Todo dia, quando nós chegávamos aqui, os escrivães, os investigadores, tinha uma pessoa que trazia a foto, você tinha que ouvir, você tinha que mandar ele em certas horas do IML, mas muitas pessoas saíram daqui ainda nessa procura, né? Uma que eu destaco, essa mãe do Kelvin, veio namorada, veio a mãe chora, a mãe reconhece um cinto, reconhece uma meia. Por causa do reconhecimento das roupas, a princípio a investigação concluiu que Kelvin Dondoni era a 6ª vítima do crime. Mas depois a polícia voltou atrás. Disse que não tinha como confirmar o envolvimento de Kelvin no caso, porque não foi possível fazer o exame de DNA. Kelvin tinha 23 anos na época do desaparecimento e trabalhava como prestador de serviços. Por ser o único filho homem de Fátima, os dois tinham uma ligação muito forte, eternizada na pele. A relação de amor entre mãe e filho foi interrompida por um sumiço ainda sem explicação. Como que foi esse desaparecimento? Onde ele estava? O que ele fez naquele dia? Eu vou falar pelo último. Foi a hora que eu vi meu filho vivo. Era 5h30 da noite. Porque ele tinha mania de esperar as 2 sobrinhas chegarem da escola para brincar um pouquinho e ir embora. Nesse dia ele fez, até aí tudo bem. Ele fez tudo isso. Foi embora e falou, mãe, mais tarde eu volto. Só que não voltou. Daniel, cunhado de Kelvin, confirma que ele costumava frequentar a comunidade para encontrar amigos, mas não vê motivos para o crime. Sempre gostava de jogar futebol, cortar cabelo. Ele tinha amigos lá, então? Isso, sempre frequentava a região da Alba. Pode ser que haja mais vítimas? Eu creio que nessa circunstância, no local que nós somos, não. Se tiver algum outro lugar que ele possa ter tido essa atividade, eu acho difícil. Eu acho difícil porque a pessoa reage, grita, tem algum movimento. Ele tinha que ter um lugar mais dele, né, um privativo. E a gente crê na força divina que uma resposta a família vai ter. Uma resposta concreta, né, de falar, Fátima, você pode ficar tranquila que essa resposta é certa. E é o que a minha sogra procura. Ela quer uma resposta.